Bem-vindos, então. Vamos iniciar hoje o nosso treino. E vem cá, substitui esse destaque aqui. Pronto. Vamos iniciar hoje o nosso treino, aliás, teórico, a aula especial teórica hoje sobre Qi, né? O que é, afinal de contas, o Qi? Né? E eu separei, como eu estava falando para vocês, um material aqui para a gente ver o que é Qi, afinal de contas, né? E a gente vai começar bem do básico. Mas antes, eu já vou te dar o caminho das pedras. Eu vou fazer assim, eu vou para o final e volto para o começo. O Qi. Qi é uma palavra, né, você vai ver que se escreve QI. Né? Essa é a forma de escrita do mandarim romanizado. Tá? Então, você já deve ter visto por aí, né, escrito assim, Qi. Né? Essa é a forma mais antiga, né? Se escrevia dessa maneira. O mandarim, quando ele padronizou uma linguagem de acordo com a nossa linguagem, né, romanizada, então ele adotou essa maneira aqui, ó, Qi, né, que é o QI. Né? Então, QI em mandarim não se fala Qi, né? Então não é Qigong, é Qigong. Né? Em japonês, você já deve ter visto também que se pronuncia Qi, né? E seria, né, o mesmo conceito do prana indiano também, né? E várias outras culturas trabalham com esse entendimento de Qi. Agora, pelos clássicos ancestrais chineses, você vai ver que Qi ele se traduz de diversas maneiras. Inclusive, a principal delas, se você colocar, né, por exemplo, no Google, ou se você colocar no tradutor do Google, por exemplo, você vai ver que Qi eles traduzem como energia vital. Energia vital é uma tradução e é uma maneira mais simplificada de se entender o Qi. Só que, pelos clássicos tradicionais chineses, você vai ver vários mestres, doutores, traduzindo o Qi de formas diferentes. E daí eu chego, então, já estou pulando para o final, depois eu vou voltar para o início. Eu chego em Qi como energia, não só uma energia vital, mas que energia é essa? Mas com os recursos que você tem. Tá? Então, o Qi ele é mais do que só energia. Ele trabalha com os seus recursos, por exemplo, recursos físicos. Tá? Então, não é só uma energia ligada a, por exemplo, a vitalidade, a saúde, mas Qi pode ser. Então, a tradução de Qi pode ser vitalidade, saúde, mas também pode ser atenção, concentração. Então, quando a gente fala de Qigong, a gente está falando aqui de direcionar, de trabalhar essa atenção, né? Trabalhar essa concentração e da mesma forma desenvolver saúde e vitalidade. O Qi, ele engloba, né? Ele é um conceito muito amplo, tá? E a gente vai esmiuçar esse conceito. Ele é um conceito muito amplo que engloba essa atenção, concentração, vitalidade, saúde, e ele pode ser definido então como energia, né? E recursos, tá? Recursos mentais, como atenção, concentração, recursos físicos, tá? Como força, vigor, tá? Vitalidade e saúde, tá bom? Você vai ver que nós colocamos o Qi em movimento, tá? E isso a gente faz e cria o Jin. Jin é o Jin do, por exemplo, Fadin, né? Fa significa emissão e Jin significa energia em movimento. Qi é o Jin, é o Qi em movimento. Então, quando a gente movimenta o Qi e emite ele para fora do nosso corpo, a gente realiza o Fadin. Então, vocês vão lembrar, né, daqueles exercícios que a gente faz, são, por exemplo, né, de socar e colocar para fora o Qi. É ou não é, André? Quando a gente faz, por exemplo, a gente inspira e, né, projeta para fora. Isso é o Fadin. Isso é colocar o Qi para fora do corpo. E que Qi é esse? Eu vou repetir isso várias vezes. Tá? Que Qi é esse? Energia, recursos mentais e físicos, atenção, concentração, vitalidade e saúde. Pô, Bruno, mas tudo isso Quando você treina o Qigong, você está treinando, então, esse direcionamento da sua atenção e a harmonização do seu corpo. Então, esse Fadin aqui,
você consegue, através da harmonização do corpo, com mais respiração e intenção. Não é isso que a gente faz, gente? O Qi, né? Você vai desenvolver ele e desenvolver ele através, por exemplo, criando o fadinho, essa emissão de energia, harmonizando o seu corpo. Então, se o seu corpo ele está em desarmonia, né? O braço vai para o lado, outro, você não consegue gerar essa potência, não consegue canalizar os seus recursos energéticos. O corpo, então, primeiro precisa estar em harmonia. Então, quando você socar, então, um braço volta para o outro bater, um braço gera energia para o outro, o quadril acompanha o movimento, o ombro acompanha o movimento, a respiração acompanha o movimento, não é? E a intenção acompanha o movimento. Você tem que ter a intenção de que a energia está saindo de você na direção do seu alvo, do seu objetivo. Não é? Esse é o Fadin, esse é o Qi em movimento. E todos os exercícios de Qigong, eles vão partir dessa premissa. Todos os exercícios de Qigong, então, vão partir dessa premissa. Qual? Que você está trabalhando o seu corpo. Então, mais uma vez, eu vou compartilhar aqui a tela. Você está trabalhando o seu corpo, tá? Você está utilizando a sua respiração em harmonia e você está trabalhando a intenção. Todos os exercícios de Qigong, eles têm esses 3 fundamentos aqui para você desenvolver o seu Qi. Por quê? Por causa desse princípio. Eu posso fazer o exercício de Qigong sem pensar, não pensar no que eu estou fazendo, pensar em, por exemplo, eu estou fazendo Qigong vendo novela. Posso? Não. Ainda mais se estiver vendo Big Brother. Aí, meu irmão, tá perdido. Por que eu tô falando isso? Porque tu fica com raiva. Tu fica vendo, tu fica com raiva. Você fica animado. Aqui, por causa desse princípio. He, He, o Qi é direcionado pela mente. Então, He, He significa que o Qi tem que estar em harmonia com o I, que é a mente. A sua mente vai direcionar o seu Qi. Ou seja, se você está vendo Big Brother e aí você fica com raiva do determinado participante, e aí o que acontece? Você está fazendo o Qigong, o seu Qi vai ser influenciado pela sua raiva. O seu Qi vai ser influenciado pela sua tristeza. A não ser que você trabalhe essa intenção corretamente. Aí você vai conseguir harmonizar a sua energia, harmonizar as suas emoções, e aí você vai ter o proveito do Qigong. Então, o Qigong tem que ter isso aqui. Harmonização do corpo, respiração e intenção. Por quê? Porque a sua mente vai direcionar a energia. Tá? Seja para o Fadin, ou seja para o simples exercício do Qigong. E aí eu vou demonstrar para vocês aqui. Vocês já viram, com muito orgulho. Vou demonstrar aqui para vocês. A Vanessa está aí, bem-vinda, Vanessa. Aqui, ó. Boa noite. Cheguei um pouquinho atrasada, mas já estou aqui há um tempinho. Muito bem. Esse aqui é o Edgar, né? Nosso professor Edgar, no seu exame para faixa preta. Então, ele vai direcionar o Qi dele para quebrar essa pilha de telhas. Tem 7 telhas aí. 7 é bastante, hein? A música é realmente importante para direcionar o Qi. Mas ela pode ajudar no direcionamento da intenção, é claro. Muito bom. Agora... Chifu, né? Isso foi que ano? Isso foi que ano? Quando a Edgar ainda era faixa marrom. Isso aí tem uns 200 anos. Agora aqui, a professora Rafaela. Você acha que é só menino que faz isso? Não, senhora. Tem muito tempo. O Edgar tinha cabelo, né? Edgar tinha cabelo, então... Pois é, por isso que eu perguntei. 40 anos atrás. Isso aí, cara, quando a professora Rafaela era faixa marrom, isso é uns 200 anos.
Ítalo era bebê. Sem no exame de faixa dela também. Não sei se vocês notaram, mas não tinha essa rachadura do chão no início. Foi depois do golpe. Então, vocês estão vendo? Essa aqui é uma demonstração de utilização da sua energia, do seu recurso. Aí você fala, calma aí, Bruno, mas, pô, é Hadouken? É Kamehameha? É energia mística? Aí, olha só. Você pode entender de diversas maneiras. Existem maneiras mais místicas de você compreender isso e existem maneiras mais, vamos colocar assim, mais científicas, tá? Não importa como que você quer entender isso. Porque às vezes, pô, a parte mística, você se identifica com isso e tudo tá certo, beleza. E às vezes você é um cara mais científico, você é uma pessoa mais científica, você gosta mais das comprovações e tal. Legal. O que é importante é você entender o seguinte, tá? Eu volto para cá, eu falei que ia repetir várias vezes, que isso você consegue através dessa harmonização aqui, ó. O Ti você desenvolve com o corpo, respiração e intenção. Se você acredita que, pô, é uma energia mística, tudo bem, não tem problema, você está certo. O importante é você se beneficiar disso. Como que você entende isso, eu deixo para você, tá? Eu não estou aqui para te julgar. Se você acredita que não é uma energia mística, é o seu corpo em movimento com a sua respiração, né, e foco, né? Por isso aqui é intenção, uma intenção focada. Você também está certo. O importante é você aprender como se utilizar isso da melhor maneira para você. Então, pode falar, Abraão. Então, realmente faz sentido o que você está falando, mas para mim, assim, o meu desafio em pensar que não é místico, eu acho que é mais aquela técnica já viu que eles colocam tipo um vergalhão na garganta, né, que é bem sensível, e eles entortam com a força, né? Sim, sim. Eu creio que seja essa técnica que tenha muito a ver com aquilo. Acho que você já me falou, né, que eles concentram o Ti na garganta e aí eles intenção. conseguem ir. Perfeito. Isso aí é um trabalho. Todo o trabalho. O Chifu Luiz Ferreira, né? Muito bem. Todo o trabalho de Qigong é um trabalho de condicionamento. Você condiciona o seu físico, você condiciona a sua mente. E você concentra tudo isso. Né? Então, é um trabalho de condicionamento. Você não faz isso de primeira vez, não. Você tem condicionamento de tudo que você está fazendo, tá? Então, no caso da garganta, do pescoço, também. Mas, realmente, tem coisas muito impressionantes. Ó, vou mostrar aqui um grande mestre apagando a vela. Né? Vocês já viram? Essa aqui foi uma brincadeira que eu fiz, né? De apagar a vela. Né? O cara barbudo, bonito. Então, apagou a vela só com o ar, né? Com o ar que emanou do golpe, não é? O que é isso? É um Hadouken? Não, não é um Hadouken. Isso aí é o corpo em harmonia. Então, quando você faz isso aqui, é a concentração de tudo. Né? Então, aí você vai falar, eu usei meu Ti. Dessa maneira, nesse entendimento. O corpo em harmonia, a intenção focada e a respiração. Então, ó, você vai ver que para apagar a vela, o quadril tem que mexer, o ombro tem que mexer, o pulso, até o pulso tem um movimento. Né? E esse é o Qigong. Esse é um trabalho de Fadim, né? Para você emanar esse Ti de você. Essa energia está dentro de você. Você coloca ela para fora. Tá? Então, agora, eu queria mostrar para você, eu falei para vocês que eu ia para frente para depois ir para o início. Da onde que veio o Ti? Isso é muito interessante. A palavra... Alguém quer falar alguma coisa? Tô vendo alguém. Não? A palavra Ti
ela é uma onomatopeia, gente. Olha que interessante. E a palavra, o ideograma ti, tradicionalmente, ele se escreve dessa maneira aqui, tá? O que é isso aqui? Isso é composto por 2 ideogramas. Esse de cima é ar, tá? Até hoje, então, em mandarim, só essa parte aqui de cima, então são 2, ó, essa parte de cima e essa parte do meio, tá? Essa parte de cima aqui, que chega até aqui embaixo, ela é ar, tá? Então é com ti, né? Que significa ar. Ou então jiang ti, que significa vapor, tá? É isso aqui, esse ideograma. Esse ideograma de dentro é arroz, é mi. Por quê? Olha só, como eu falei, ti é uma onomatopeia. O vapor do arroz, ao ser fervido, fazia o chá na chaleira sendo fervido. A palavra ti vem de uma onomatopeia, então, que vem da fervura, né, da água, do chá, do arroz, do que seja, né? E o ideograma tradicional de ti hoje mudou, tá? Mas tradicional era o vapor do arroz, tá? Hoje já mudou. Hoje você já não tem mais moderno, mais fácil de fazer. Você não tem mais a parte do arroz, mas continua tendo o vapor, o ar. Então o ti se entende como ar, como vapor, como uma série de correlações, né, com essa questão, né, do ar, do vapor, da respiração. E agora eu vou falar para vocês qual que é o entendimento. Estão me ligando aqui. Só um minutinho. Então, eu vou dar para vocês agora o entendimento hoje da medicina tradicional chinesa em relação ao Qi. E aí eu quero ver se vocês já viram isso em algum lugar. Aqui, ó. Qi é o material básico que mantém as atividades vitais. Esse material circula constantemente dentro do corpo, tá? Então, a gente viu aqui que eu dei para você uma definição ampla e abrangente de Qi, que é o recurso, a energia e tal. A gente viu como que você pode utilizar isso no dia a dia. Agora, o que é a medicina tradicional chinesa, que é a medicina que trabalha com o Qi, afinal de contas, acupuntura, tuená, moxa, baguá, guaxá, tudo isso trabalha com o sistema de Qi. O que a medicina entende de Qi? Entende o Qi como uma substância, uma partícula, que hoje ainda não é detectada cientificamente. Esse é o entendimento da medicina tradicional chinesa. E aí eu vou mostrar para você, porque eu perguntei para você, será que você já viu isso antes? Olha só que interessante isso aqui para caramba, eu acho, pelo menos. Ô, Vitor, volta aí. Volta aí, Vitor, que eu tô te vendo. Volta aí. Eu quero te mostrar isso aqui que você vai gostar. Muito interessante. Quero ver se você já viu isso em algum lugar. Olha que interessante, cara. Aqui, eu compartilho a tela aqui com vocês. Aí, você conhece esse filme aqui? Não sei se você já viu. É um filme famoso. Ah, não acredito. Não tá saindo não, né, o vídeo? Pera aí, acho que vou ter que... Não, tá tudo preto, tela preta. Beleza. É que eu queria passar em português. Pera aí que eu vou dar um... Vamos ver. Ué, não tá saindo? Ah, não acredito. Não tá saindo o vídeo? Não, ele deve ter algum bloqueio contra a transmissão. Né? Tá, então vamos ler só as imagens. Você vai imaginar aqui porque vale a pena, né? Você lê aqui, você consegue ler a legenda, não consegue? Sim, sim. Tá. Então você tá imaginando que tá o Qui-Gon Jinn, né? Que é o Jedi que encontrou o mestre do Obi-Wan Kenobi. Ele tá falando com o pequeno Anakin Skywalker. Ele pergunta o que são midi-chlorians, né?
Midi-chlorians are a microscopic life form that resides within all living cells. They live inside me. Inside your cells, yes. And we are symbionts with them. Symbionts? Life forms living together for mutual advantage. Without the midi-chlorians, life could not exist, and we would have no knowledge of the Force. They continually speak to us, telling us the will of the Force. When you learn to quiet your mind, you'll hear them speaking to you. I don't understand. With time and training, Annie, you will. You will. Muito bem. Então, esses midi-chlorians, ou midi-chlorins, sei lá como é que eles falam, são, né, formas de vida e tal que funcionam dentro de você como se fosse esse entendimento, né, da medicina tradicional chinesa do Qi. Né? O Qi, então, ele faz parte da gente, só que ainda não conseguiu ser comprovado. Né? Você acredita em coisas que às vezes você não consegue ver? Se você acredita naquilo que você não consegue ver, para você é fácil acreditar que o Qi está dentro de você e faz parte de vida. Ainda não foi comprovado, mas está aí e funciona. Eu posso dizer para vocês que eu tenho vários casos, né? Eu vi na minha vida, na vida de outras pessoas, né, de que realmente, né, os exercícios de Qigong, eles movem o Qi, movem algo maior do que a gente está acostumado a ver com os nossos olhos. Né? Então, se realmente é uma partícula menor ou não, eu não sei. Essa é a definição da medicina tradicional chinesa. É uma partícula vital, mas que funciona. E todos nós temos, de alguma maneira, através do Kung Fu, praticado isso, vivenciado algo dentro dessa realidade. Esse estudo aqui, falou, Vitor? Aqui, oi. Valeu, abraço. Oi, eu não queria atrapalhar. Tá sem áudio. Já atrapalhando, né? Já tá com áudio? Tchau. A princesa deve estar chamando. Então, né? Conheço, sei disso. Então, gente, olha só, isso aqui esse estudo aqui, né, é o estudo que a gente passa, né, na verdade ele é ministrado pelo Dr. Scott Tamas, né, para os nossos alunos de medicina tradicional chinesa. Dr. Scott Tamas, que é representante da nossa escola lá nos Estados Unidos, né, e é doutor, né, PhD em medicina tradicional chinesa, ele que faz esse ensino para a gente durante o nosso treino de medicina tradicional chinesa. E agora, então, eu vou falar um pouco sobre o Qi, de acordo com essa visão da medicina tradicional chinesa, tá? Então, como eu falei, Qi é um material básico que mantém as atividades vitais. Esse material circula constantemente dentro do corpo. Como é que é a produção de Qi? Né? Então, existe o Qi inato e o Qi adquirido. Né? A produção de Qi depende do funcionamento dos órgãos, incluindo pulmão, baço, estômago, rim, combinando a essência com o Qi. Né? Então, você vai ver que você tem duas formas de você consumir o Qi. O Qi que já vem de fábrica, ele nasce com você, né? É o Yuan Qi, a gente vai ver isso mais tarde. Então, é o Qi inato, ele vem com você e esse Qi, ele se parece muito com o entendimento científico do DNA. As propriedades que você traz com você, de propriedades tanto de personalidade quanto físicas. Né? Você trouxe, né, dos seus pais, né? Você herdou dos seus pais. Né? A minha mãe, inclusive, está assistindo a gente aí. Oi, mãe, tudo bem? Você herdou essas propriedades dos seus pais. Né? E aí coisas boas e ruins. Né? Esse é o Yuan Qi, é o Qi inato que vem com você. Mas você tem também o Qi que você pode adquirir. E aí você pode adquirir, a gente vai ver como que você pode trabalhar esse Qi, você pode melhorar então essa energia intrínseca que você tem. Né? E você pode fazer isso através do Qigong. Então, de acordo com a medicina tradicional chinesa, você faz isso através de um trabalho de harmonização entre os órgãos, entre o pulmão, o baço, o estômago e os rins. Você consegue fortalecer o seu Qi. Você consegue aumentar o seu nível de energia. Então, digamos que isso acontece muito, né? Muitos grandes mestres de Kung Fu, eles têm um histórico de que nasceram com enfermidades, eles tiveram aí problemas,
né, de doença durante a infância. Então, os pais falavam assim, putz, meu filho não tá bem, pô, nada cura o meu filho, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele no Kung Fu, é claro, para ele treinar Qigong, né? Grandes mestres aí, então são prova disso, né? E aí, com o treinamento de Qigong, eles foram não só melhorando, né, mas foram alcançando um alto grau aí de saúde, né? E aí passaram aí de pessoas, às vezes, enfermas, né, a grandes, até mesmo grandes lutadores ou grandes atletas. Um caso desse, quem lembra de um caso desses? Um dos ícones do Kung Fu. Ali. Não, Bruce Lee. Não, Roy Endia, né? Roy Endia era assim. O Bruce Lee, coitado, ele também era meio assim também, né? Mas o caso do Bruce Lee era mais ligado à parte do bullying e tal que ele vivia, né? Uma vida assim. Mas o Roy Endia, né, era um cara assim bem fraco mesmo de saúde, se tornou aí um dos maiores ícones do Kung Fu na China e no mundo, né? Porque ele trabalhou isso. Então, de acordo com essa teoria, né, ele trouxe o Qi inato dele não era bom, mas ele conseguiu então melhorar isso através do trabalho do Qigong, né, inerente ao Kung Fu, inerente ao Tai Chi Chuan, né, e conseguiu desenvolver bastante. E é por isso, né, você viu ali, você desenvolve o Qi quando você trabalha em harmonia. O quê? Especialmente esses 3 órgãos, que é o pulmão, baço estômago, e baço estômago a gente classifica como um órgão, tá? E os rins. Esses órgãos em harmonia. É por isso que os exercícios de Qigong, você vê na nossa família, quantos taolus de Qigong a gente tem? Quantos? Fala, Cecília. 5, a Cecília falou. 5 taolus de Qigong. Todos eles, quais são eles? Fala aí, João. Oi. Não tava conseguindo abrir o microfone. São os 5 taolus de Qigong. Tem o Da Beichuan, os 5 animais, os 6 sons e os outros 2 eu não lembro exatamente agora. Zanforma Algon, muito bem. O que mais? Ididin. E em vez do Da Beichuan, que ele confundiu, ele ia falar Baduandin, mas ele falou Da Beichuan, né? Isso claro. Mesmo. Então, você vê que esses 5 taolus de Qigong, todos eles trabalham os 5 órgãos principais. Os 5 órgãos são chamados 5 órgãos Zhang, né? E as 5 vísceras Fu. Então, por quê? Porque você precisa estar com isso tudo em harmonia. Então, não é um exercício que vai fazer com que a sua saúde melhore, se desenvolva. São exercícios completos, né, que harmonizam o seu corpo, como acabamos de ver. Alguém quer falar alguma coisa antes de a gente continuar? Quem quiser, qualquer dúvida, qualquer comentário, é só falar, só se manifestar. Muito bem. O Qi tem 4 movimentos. Ascendente, né? Então da parte inferior para superior. Descendente, né? O inverso, superior para inferior. Ele entrando e saindo, dentro para fora. E aí você vai ver nos movimentos de Qigong, esses movimentos são inerentes à movimentação do Qi no seu corpo. E como que durante o trabalho do Qigong você simula ou você desenvolve isso? Lembra? Você tem que harmonizar o seu corpo juntamente com a respiração e a intenção. Então, por exemplo, quando eu faço isso aqui, eu estou trazendo o Qi para cima. Isso aqui, trazendo para baixo, ao contrário, para cima e para baixo. Para dentro, para fora. Para dentro, inspira, para fora. Então, o trabalho de Qigong que a gente faz, sempre físico, ele, na verdade, ele está direcionando, né, nos ajudando a direcionar a nossa intenção para movimentar o Qi. Porque o que movimenta o Qi é a mente. Aonde a sua mente vai, o seu Qi vai atrás. Já vi isso em algum lugar. Vamos continuar aqui. Então, esses são os 4 movimentos. Agora, olha que interessante. Se o Qi não se mover livremente, um dos 5 distúrbios acontecerá ou ocorrerá.
Estagnação de Qi. Fluxo irregular ou obstruído de Qi. Fluxo reverso de Qi. Hiperascendente ou hipodescendente. Afundamento do Qi. Bloqueio do Qi ou exaustão de Qi. Então, alguém já ouviu aqui falar de bloqueio do teu Qi? Ih, cara, pô, teu Qi tá bloqueado. Alguém já ouviu falar disso? Nunca ouviu, Cecília? Ixi, teu Qi tá bloqueado. Ih, teu Qi tá, não tá com exaustão de Qi. Ou então você tá com estagnação, afundamento, fluxo reverso, pode acontecer. Aí eu queria compartilhar com vocês aqui um outro vídeo. Espera aí, deixa eu ver. Cadê esse vídeo? Eu coloquei aqui em algum lugar. Ah, achei. Vou colocar aqui. Quem já viu o Avatar, aquele desenho Avatar? No Avatar tinha uma galera que fazia isso. De bloqueio de Qi, bloqueava o Qi dos outros. Parar aqui. Um mestre de Muay Thai semana passada me perguntou. Olha que engraçado. O mestre de Muay Thai semana passada me perguntou: mas Bruno, vem cá, eu vi o Cobra Kai. Vocês viram a terceira temporada de Cobra Kai? Então, vou dar um spoiler aqui para quem não viu, mas tem uns golpes que você consegue paralisar o braço da pessoa e tal. E aí o cara me perguntou: pô, Bruno, é verdade que tem isso mesmo? Aí eu falei assim: pô, tem. Tem, é claro que no Cobra Kai é uma coisa assim mais dramática, né? Mas sim, tem essa paralisação sim. Inclusive, vocês conhecem o ponto já que se aprende logo no primeiro Taolu, né? Aqui de Imbu Sante. Esse ponto aqui, por exemplo, é um ponto que de paralisia por poucos não sei nem se dá 3 segundos, né? Menos de 3 segundos. Mas você fica com o braço dormente. Alguns pontos onde você bate, né? Você impede então esse fluxo de Qi, porque aqui você está batendo. Quem lembra qual é o meridiano que passa bem aqui no ponto? O meridiano do pulmão. Você bate no meridiano do pulmão, deixa o braço dormente e consegue continuar o combate ali com menos uma arma do oponente, né? Então, sim, acontece mesmo. Eu vou voltar aqui para o desenho, então, para vocês poderem ver o bloqueio de Qi. You're not prettier than we are. Então, é claro que aqui é desenho animado, né? Mas é um eufemismo da realidade. Então, através de alguns pontos, por exemplo, você pode bloquear o Qi, ou através, não só de alguns pontos, né? Mas de algumas circunstâncias. Você bloqueia o Qi, ou você pode causar outros danos, né? Ou você pode ter esse tipo de enfermidade, e suspende o fluxo, então, dessa energia no seu corpo, e você tem aí um nódulo, por exemplo, né? Como é que você trata um bloqueio de Qi, por exemplo, em que você às vezes pode estar sentindo uma série de dores nas costas, na coluna, Edgar? Com certeza é um toiná, né? Toiná. Então, a técnica de toiná é uma técnica em que você vai dispersar o bloqueio do Qi, fazendo com que o Qi flua, né? E você ali, às vezes, com aqueles nós nas costas, né? A musculatura tensionada impede esse fluxo. Você sabe que o Qi, a gente vai ver isso, ele flui através do sangue.
Então, quando o sangue está estagnado, né, e não consegue fluir, o Qi também fica estagnado. Então, a técnica de massagem, por exemplo, ela ajuda a desobstruir o Qi. A acupuntura, o Bagua, o Gua Sha, tudo isso, né? E o Qigong? Como é que o Qigong ajuda a desobstruir o Qi ou desbloquear o Qi? Alongamento. Alongamento. Muito bem, doutor Edgar. O alongamento. Tudo isso é alongamento. Então, quando você... Para os canais que você tem dentro do seu corpo, que são os meridianos, eles estarem livres, desobstruídos, o alongamento, então, ele pode ser suficiente. Talvez não seja. Se não for suficiente, você precisa da massagem, precisa da Bagua, do Gua Sha, acupuntura em si. Mas o Qigong, então, ele vai trabalhar alongamento para desobstruir esses canais energéticos aí no corpo. E aí você pode, Bruno, mas eu não sei, existe mesmo esses meridianos? Tá, mas você entende que a musculatura pode ficar tensionada. O alongamento vai te ajudar a relaxar a sua musculatura, não é? Você entende que essa tensão excessiva pode impedir até mesmo você de relaxar. É engraçado porque o corpo, ele influencia diretamente a mente, e a mente o corpo. Quando você está tenso, fisicamente, a sua mente está tensa. Quando a sua mente está tensa, você tende a se tensionar também. E aí uma coisa influencia a outra, o Qigong pode te ajudar a melhorar também nesse sentido. Hein, mestre? Pode falar, Tião. O que o senhor falou agora aí, né? O senhor deu uma temporada atrás aí, uma aula para gente. Um estudo que o senhor fez que a mente, ela, através da respiração, ela tem a capacidade de captar neurônios, né? Captar o seu estado emocional através da respiração. Né? Isso. Tem um neurônio muito bem. Teve um estudo que o senhor viu? Né? Isso. Estudo de 2017, né? São março de 2017. Eles identificaram os neurônios que fazem, né, essa conexão entre o padrão respiratório e o seu padrão emocional. Isso é muito, muito importante. E se tiver respiração profunda, vai te gerar uma emoção de calma, de tranquilidade. Uma respiração ofegante, raiva, né, ansiedade. Né? Então, por isso que eu falo, tá ansioso? Primeira coisa, respira. Ouviu, dona Glória? A senhora tá ansiosa? Respira. Né? Tá com raiva? Ele não vai bater no seu marido. Pobre do pai. Não posso brincar com a minha mãe. Aí. Minha mãe, para quem não sabe, ela tá aqui. Não é porque ela não está aqui por causa do filho dela, que é lindo, maravilhoso e tá ficando careca. Não é. Ela tá aqui porque ela é praticante de Tai Chi Chuan. É ou não é, Ítalo? Sua colega aí de Tai Chi. Né? Muito bem, vamos voltar aqui para nosso estudo. Então, as funções do Qi. O Qi tem 5 principais funções, tá? A função de propulsão, isso de acordo com a medicina tradicional, né? O Qi revigora os órgãos para desempenhar suas funções fisiológicas, promove a formação e circulação de substâncias líquidas, como essência, sangue e fluidos corporais. Outras funções. Aquecimento. O Qi produz energia térmica, tá? O metabolismo, para aquecer e remover o frio. Existem outras questões. Eu não vou me aprofundar, tá, gente? Isso aqui a gente faz no curso de medicina tradicional. A função de defesa, né? A gente vai ver mais daqui a pouquinho que o Qi também tem essa função de defesa, ele protege a superfície do corpo, a fim de resistir à entrada de fatores patogênicos, tá? A função de controle, tá? O Qi, a função de controle refere-se à capacidade do Qi de controlar materiais líquidos, tá? E aí você vai ver alguns aspectos. O Qi controla o sangue, controla o suor, a saliva, a urina, controla os espermatozoides. A função de nutrição. O Qi fornece nutrição a todas as partes do corpo. Isso também em 3 aspectos. A gente vai ver melhor isso já já. E agora, que a gente vai ver? Através das classificações de Qi. O Qi é classificado em diferentes tipos de acordo com a sua produção, distribuição e características funcionais. Então, existem 4 categorias de Qi. Isso ajuda a gente a entender como é que a gente pode obter e cultivar o Qi. Primeira, Yuan Qi, a fonte de Qi.
tá? Ou também chamado de Qi primário ou primordial. Então, essa primeira classificação do Qi é a classificação do... porque essa não dá para você fazer muito nada em relação a isso. Você recebeu de fábrica, pode ser bom, pode ser ruim, né? Então, tem gente, por exemplo, que tem um Qi primordial, né? Recebeu uma herança genética, aí, ó, você pode chamar Qi primordial de herança genética. Recebeu uma herança genética maravilhosa. O cara, pô, tem uma saúde de ferro, inteligente, né? Tudo bom, né? Tudo tá bom, né? E aí tem pessoas que às vezes, pô, não, recebeu uma carga genética que às vezes não foi tão favorável, né? Quanto a isso, né, não podemos mudar. Isso aí já vem de fábrica. Esse é o Yuan Qi, o Qi primordial ou originário, né? Essa é a primeira classificação do Qi. A segunda já é o Zhong Qi, tá? O Qi peitoral, tá? Ele é o Qi acumulado no tórax. Essa é a combinação do ar fresco natural, inalado no pulmão, e o material alimentar transformado pelo baço estômago, tá? Então, pela medicina chinesa, né, os órgãos que trabalham o alimento é o baço estômago. Muito bem. Então, o Zhong Qi como é que se fala? Como é que fala? Esqueci a palavra. É a produção do Qi, tá? Do Qi que vem através do ar e dos alimentos. Então, ele sobe para essa parte que Zhong, o Tangzhong. Tangzhong é essa parte aqui que a gente trabalha muito, né, nas nossas aulas de Qigong, é ou não é? Entre os dois mamilos, esse ponto aqui entre os dois mamilos, tá? Esse é um ponto ligado ao coração, né? E nesse ponto aqui, você tem o meridiano central, né, que é o vaso da concepção, e você trabalha, então, essa produção de Qi, essa compilação de Qi, né, do Qi que vem do ar, né, e da sua respiração, e por isso que o Qigong é respiração o tempo todo, e do Qi alimentar. Ou seja, você tem o Qi que você recebe como herança genética, você tem o Qi que você cultiva através da sua respiração, e você tem o Qi que você cultiva através da sua alimentação. E é por isso que alimentar bem é muito importante. E é uma forma, então, de você trabalhar, de você melhorar o seu Qi. Então, você tem o Qi que você não tem mais o que fazer. A herança genética já veio. Mas, pô, graças a Deus, a gente não ficou só nele. A gente pode melhorar. E o Zhong Qi é essa compilação, essa formatação desses dois Qis. O Qi do ar, o Qi dos alimentos, e que você vai desenvolver e jogar para o seu corpo e vai trabalhar com ele. Aí você pode ter mais ou menos, e você pode trabalhar esse Qi através, por exemplo, do Qigong, do Tai Chi Chuan, através de uma vida saudável, né? Não é só o Qigong e o Tai Chi Chuan que trabalham o Qi. O Qigong e o Tai Chi Chuan, eles trabalham o Qi diretamente, porque você usa a sua intenção. Mas, na verdade, qualquer trabalho físico, você está trabalhando o Qi, né? Você está movimentando o seu corpo, está trabalhando energia. Só você não está fazendo de uma forma intencional. E lembra que a maneira intencional é de extrema relevância, porque é a mente que direciona o Qi. Você está fortalecendo, mas não necessariamente direcionando. Tá? Então, o Zhong Qi é esse Qi que vem dessa junção aí do ar e dos alimentos. Muito bem. O terceiro tipo de Qi... desculpa. O Qi peitoral, então, tem 3 funções. Promover a função pulmonar, promover a função do coração para impulsionar o sangue e aumenta o Yuan Qi, tá? Depois de viajar pelo Sanjiao. Então, de acordo com algumas teorias aí da medicina tradicional, você tem como melhorar o seu Qi originário através do desenvolvimento desse Qi, Zhong Qi, do Qi que você tem através da alimentação e da respiração. Muito bem. O terceiro Qi é o Qi nutritivo, ou Yin Qi. Esse tipo de Qi está relacionado ao Yin e é frequentemente chamado de Yin nutritivo. Tem 2 funções. Produzir sangue é o principal material do sangue, nutre o corpo como um todo, fornece todos os materiais nutritivos para atividades fisiológicas. Esse Qi, então, ele vem através de tanto do Yuan Qi quanto do Zhong Qi.
e o Qi defensivo, tá? Que é o Wei Qi. O Qi defensivo circula pelo corpo protegendo de patógenos em 3 funções. Protege a superfície contra patógenos, aquece o corpo e controla a abertura do Tuli, né, que são os poros, tá? Então, você tem 2 tipos de Qi protetivo, né, de Wei Qi, que é o Wai Qi e o outro Yin Qi, mas sem o G. É o Yin Qi. O Yin Qi seria o que os chineses chamam de... seria o comparado ao sistema imunológico. Então, é a sua proteção, é a proteção do seu corpo por dentro, né? E o Wai Qi é aquele calor que você emana e fica, né, próximo aos seus poros, né? Seria uma capa de proteção do seu corpo que acompanha o seu corpo por fora, né? Isso seria... Por isso, aqueles treinamentos malucos, né? Você viu o Abraão, por exemplo, lá em Connecticut, numa neve, assim, o cara tava pisando uma neve assim. Abraão tá aí, Abraão? Saiu, tá dormindo. Você tinha o Abraão ali, ele mandou um vídeo pra gente, né? Treinando com o Gifu na neve. Tô aqui. Tá aí, lembra, Abraão? Então, esse seria esse tipo de treinamento que você viu do nosso grão-mestre Jiang Shaohan, né? É um treinamento para você fortalecer esse Qi protetor, né? O Wei Qi, na verdade, o Wai Qi, que seria essa capa externa, né? Impedindo, né, esses fatores de entrarem no seu corpo, né? Esse tudo faz parte da medicina tradicional chinesa, né? Da nossa teoria da medicina tradicional chinesa. Bem, finalizando, então, a nossa aula de hoje sobre Qi, eu vou abrir aqui para perguntas ainda e comentários. A gente tem, então, o Qi como energia recurso. A gente viu que o Qi, ele além, né, desse entendimento da medicina tradicional chinesa, ele é mais do que isso, né? Isso vem presente nos clássicos chineses, nos clássicos do Kung Fu, né? O Qi, ele está ligado à atenção, concentração, e ele é direcionado pela atenção e concentração. Ele está ligado à vitalidade, ao vigor, à saúde. O princípio He e He Qi, o Qi é direcionado pela mente. E como que a gente pode, então, depois de ouvir essa rápida palestra sobre Qi, como que a gente pode melhorar o cultivo de Qi, o desenvolvimento de Qi no nosso corpo? A forma, né, que é o corpo em harmonia, a respiração e intenção é igual a cultivo e direcionamento do Qi. Então, quando a gente tem a forma correta, né, como, por exemplo, através dos exercícios de Qigong, ou do Tai Chi Chuan, ou do Kung Fu, né, você canaliza e harmoniza a sua respiração corretamente, e você intenciona direcionando o Qi para o lugar certo, você está, então, cultivando e direcionando o seu Qi, né? Você pode fazer através disso aí, utilizar com Fadin ou não, você pode simplesmente fortalecer o seu corpo, né, através do cultivo do Qi. Lembrando que, assim como quando eu comecei a treinar com o mestre me falou um ditado que eu sempre levo para os meus alunos, que é o seguinte: Lian Qi, Lian Gong Bu Lian Qi, Lian Gong Bu Lian Qi, Dao Lao e Chang Kun. Significa quando você treina o Kung Fu, mas você não treina o Qigong, quando você envelhece, você é como um barco sem casco, porque você está forte por fora, mas fraco por dentro. Isso te traz debilidade. Agora, Lian Qi Bu Lian Gong Youru Di Yi Chuan, que significa que se você treina o Qi, mas não treina, né, o Kung Fu, você não aprendeu a aplicar esse Qi, então o seu Qi é vazio. Ele não tem uma finalidade, ele não serve para nada, né? Então você precisa fortalecer o seu corpo completamente, fortalecer o seu entendimento para ter um corpo forte,
e externamente e internamente, e saber utilizar isso da melhor maneira. E o Qigong, né, o Kung Fu vai te ajudar a direcionar isso, a utilizar isso da melhor maneira. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Entenderam? Pode repetir o ditado, por favor? Sim. É o seguinte. Lian Gong, Bu Lian Qi, Dao Lao e Tian Kong. Lian Qi, Bu Lian Gong, You Ru Di Chuan. Sim, o significado? O significado é, se você treina o Kung Fu, mas não treina o Qigong, quando for velho, você será vazio. E se você treina, eu mudei a ordem antes, se você treina o Qigong e não treina o Kung Fu, você vai ser como um navio sem casco. Porque não tem por onde ir. Não tem função. O Qi não tem função. Fala, Cecília. Manda a brasa aí, diretamente com ele. Aquelas 4 consequências do Qi, que seria o bloqueio, né, a exaustão, elas, com esses dois, pode acontecer a qualquer momento ou numa situação específica? Por exemplo, durante um treino, ou você está numa luta, né, por exemplo? Não, é que, na verdade, eu usei a ilustração da arte marcial, mas não. Pode ser em qualquer circunstância, né, e devido à desarmonia. A desarmonia entre os seus órgãos. Então, a gente está sempre, né, se desbalanceando. A verdade é essa, não é? A gente se desbalanceia e busca balancear novamente. Essa é a nossa vida, né? Tanto é que, né, um grande objetivo aí de muitos de nós é manter um equilíbrio, né, uma harmonia. Se você encontra ou alguma circunstância te desbalanceia, né, ou você faz isso inconscientemente, né, isso pode causar qualquer uma dessas relações essas reações em relação ao fluxo de Qi, tá? E uma enfermidade, por exemplo, as enfermidades, elas são consequências dessa desarmonia. Sim, entendi, obrigada. E claro, no treinamento isso pode acontecer também, claro. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Ficou claro? Alguma dúvida? Às vezes, não expliquei direito. É porque é difícil, cara. Isso é um negócio difícil. Fiz questão de fazer essa aula porque a gente, às vezes, passa anos aí treinando Kung Fu, mas sem ter um conceito claro de Qi, né? E eu acho que, assim, depois de 25 anos de treino, eu acho que eu consegui aprender um pouquinho do que é isso, né? Porque eu fui aprendendo com vários grandes mestres, né? Especialmente com o Scott, que é um cara que, entende bastante da medicina tradicional chinesa e consegue trazer isso, né, para nós ocidentais, né? Inclusive, quero convidar vocês para o dia 13 de março, sábado. O Scott vai dar um treino aberto, tá? Lá diretamente da Califórnia. Ele vai dar um treino aberto sobre benefícios do Tai Chi Chuan. Todos estão convidados aí, eu vou passar depois um comunicado disso. Vai ser dia 13 de março. Seria dia 20 agora, mas porque teve o Ano Novo Chinês e tal, a gente resolveu adiar para o dia 13 de março. Tá? Mais alguém? Mestre, foi um dos primeiros ensinamentos, né, que eu tive com o senhor, né? Foi tá lá na nossa apostila, né, de faixa branca, né? Primeira coisa que a gente aprende no Instituto Ludal é o valor do Qi. Agora que eu estou vendo isso, quando o senhor falou, você sabe, mas não sabe que sabe. Tem muita coisa que você só vai saber ao longo do tempo, com o treinamento e os elos se encaixando no tempo certo. Corpo e mente, mente e respiração, respiração e energia. É o Qi. É isso aí. Muito bem. As 3 harmonias internas. Muito bom. Nota 10. Exatamente. Mais alguém? Ninguém quer falar nada? O Edgar não vale falar. O Edgar não. Edgar quer falar? Não. Levantou o copo de chá?
Então, para assim, até assim, aí aproveitar, né? Essa questão do Qi, até tem horários, né, que ele é mais estimulado, né? Verdade, verdade. Existe um relógio de Qi, né? Eu posso passar isso para vocês depois no grupo, ou então falar mais sobre isso depois, né? E de acordo com a medicina tradicional chinesa, existem horários em que o Qi ele flui em alguns órgãos do corpo de uma maneira mais enfática, né? E é por isso que a gente tem alguns horários que são específicos para se alimentar, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. O relógio chinês ele é baseado em 12 horas, né? Então, em 12 horas. Em cada uma das 12 horas, você tem... Então, desculpa. Olha só, eu não estava preparado para falar sobre isso, mas é isso. O relógio chinês não tem 24 horas, ele tem 12 horas. As 12 horas você forma um dia. Então, cada hora, na verdade, é composta por 2 horas, de acordo com o nosso relógio. Tá? Então, no final das contas, você tem 12 horas. Nessas 12 horas, você tem 6 órgãos sendo trabalhados. Tá? São os 5 órgãos principais, 5 órgãos Fu e o triplo aquecedor. E esses 5 órgãos, eles se repetem. São os 6, então. 5 órgãos e triplo aquecedor. Então, são 6 de manhã e 6 à noite. Né? Então, 6 seriam 12 horas de manhã e 6, 12 horas à noite. O Qi, então, ele estaria mais forte ou protuberante e um desses 6 órgãos, tá? Durante 2 horas pela manhã e durante 2 horas à noite. Tá? E aí, por isso, que você tem horários, por exemplo, específicos para você se alimentar, como, por exemplo, se alimentar não, para você treinar o Qi, mas também se alimentar. Por exemplo, de 11 a 1 hora seria o melhor horário para almoçar, porque o Qi está no estômago, e de 6 às 7 horas. De 6 às 8 horas. De 11 a 1 são 2 horas, de 6 às 8, né? Não, de 5 às 7 é o horário do Qi no estômago à noite. Melhor horário para você jantar. Você vai ver que os chineses, japoneses tradicionais, eles tendem a almoçar e jantar nesse horário, tá? Seria o horário que o Qi tá ali presente no estômago. O melhor horário para a prática do Kung Fu seria de 5 às 7 da manhã, tá? Porque o Qi acabou de sair do pulmão. Então, o pulmão ele está no horário onde ele precisa praticar, para você forçar o fortalecimento dele, por exemplo. Então, é o melhor horário para você praticar o Kung Fu, praticar o Qigong, o Tai Chi. É isso. Tem um relógio para isso também. Mais alguém? Bruno. Oi. Você me escuta aí? Fala, Fabrício. Sim. Então, você falou do Cobra Kai, né? Assim, sem querer também dar spoiler, assim, ou talvez, não sei se o que eu vou falar tem relação, mas, e claro, a gente está falando também de uma série, de um filme, não é da vida real, mas é interessante porque, assim, assistindo essa série, a impressão que eu tenho, tá? E que, inclusive, sem querer dar spoiler, mas que também nessa terceira temporada, quando o Daniel San, né, ele se impressiona que o estilo do Miyagi é letal, que ele só verifica isso nessa terceira temporada. Ele chega a se impressionar e ele diz, mas o senhor Miyagi não me ensinou nada disso. Né? Eu tenho a impressão de que tanto o Daniel San quanto o Johnny são duas pessoas que têm problemas de Qi. Um que talvez ele fique muito na defensiva, isso tenha tido repercussões na vida dele, embora melhor sucedido, né, materialmente, e o Johnny por ser talvez algo mais violento, mais extremo, mais inquieto, e eu tive a impressão de que a ideia da série é justamente talvez seja mostrar isso e mostrar como que talvez somente agora, e isso pode acontecer na vida de uma pessoa, já na fase que eles ali já estão na fase da meia-idade, né, da vida adulta, mas talvez já com 50, não sei a ideia de idade que querem passar ali, mas como que talvez a pessoa passe a vida inteira conduzindo essa relação dela, né, esse Qi, de uma forma equivocada, de uma forma errada, e como que talvez só lá na frente que ela perceba isso, que é a ideia que eu tenho que vai acontecer agora na série, da união deles dois ali, dos dois terem percebido que a verdade deles é uma meia-verdade, né, estava incompleta.
Será que isso tem a ver com o que você está falando ou eu também estou delirando aqui? Não, tem tudo a ver, tudo a ver. Parabéns, excelente análise. Né? Você vê que o Daniel San... Eu só fiz essa análise porque eu sou discípulo do Chifu Bruno. Ah, tá, muito bem. Cara de pau. Cara de pau. Mas vamos lá. O Daniel San é um cara que tem o Qi. Você sabe que pela cosmovisão chinesa, você tem o Yin e o Yang, né, que formam tudo, o todo. Né? O Yin é o princípio polo negativo e o Yang é o polo positivo. O Yang é o agressivo e o Yin é o passivo. Né? Então, o Daniel San, obviamente, ele é um cara voltado para o Yin, com o Yin muito desenvolvido e o Yang pouco desenvolvido. Já o Lawrence é o extremo oposto, é o Yang muito desenvolvido e o Yin muito pouco desenvolvido. E só essa harmonização entre eles vai fazer com que eles realmente tenham um Qi estabilizado. Muito bem. Os dois vão ser mais bem-sucedidos, né, em tudo que eles fizerem se eles encontrarem esse equilíbrio. Excelente. Sim, pois é, legal, porque é exatamente essa ideia que quebrou um paradigma da minha infância, né, que esse filme é um filme da nossa infância, juventude. Eu acho que a série, ela faz eu acho a série brilhante nesse sentido, porque claro que ela tem a limitação, isso é uma produção do Netflix, né? O filme também não é nenhuma lição do outro mundo, mas eu achei muito interessante o complemento que essa série faz ao filme, desse ponto de vista da aula que você está dando hoje, que eu já tinha percebido isso no filme. E como que, às vezes, né, a gente conduz uma vida inteira de uma forma e não está harmonizado, né, e tal. Enfim, muito legal. Obrigado aí pelo esclarecimento. Não, uma excelente contribuição, muito bom. E eu lembrei agora, o contexto é diferente, mas tem muito a ver com isso do direcionar o Qi para a concentração, a nossa concentração. Eu vi um filme essa semana na Netflix chamado Quarto de Guerra. A história é assim, conta a história de uma mulher que ela está passando por uma crise no casamento. Então, quase metade do filme todo é ela brigando com o esposo. E ela conhece uma senhora que começa a ensinar a ela o poder da oração, né? Dela orar, dela pedir e tal, e acreditar. No caso, o filme é voltado para isso, mas tem muito a ver com essa energia. É como se ela falasse, concentra a sua energia em coisas positivas que você vai começar a perceber como a sua vida vai mudar e como ela vai começar a melhorar. E realmente, já no metade para frente, a vida dela, do marido e da filha começa a melhorar. E ela se melhorar. Então, tem muito a ver com isso também. Quando você direcionar a sua energia, literalmente para tudo que você faz, principalmente as suas emoções, né? Isso é fato. Isso é fato. Por isso, né, você pode ter essas duas visões em relação ao Qi, né, mas que realmente você pode direcionar isso, você pode direcionar a tua energia através da sua mente, você pode direcionar os seus recursos, isso está dentro de você, e quanto mais cedo você aprender a fazer isso, melhor vai ser a sua vida. Isso com certeza. E é isso mesmo. Né? Isso vai respingar nos relacionamentos, vai respingar em tudo. E aí eu queria terminar, Cecília, com base nisso que você está falando, terminar a nossa aula, né, mostrando que o Kung Fu ele é para a vida. Né? O Kung Fu não é só para arte marcial, o Qigong não é uma prática que você vai fazer só a segunda e quarta, ou terça e quinta. Cara, é para você usar no seu dia a dia. Se você pegar esses princípios de harmonização e utilizar isso no seu dia a dia, você vai ter ganhos em todas as áreas da sua vida, né? Começando pelo direcionamento dos seus pensamentos, né? Do direcionamento de realmente do que você quer, né? Para você, onde que você quer melhorar, onde você quer harmonizar, o que você quer desenvolver, né? Muito bem. Mais alguém? Gente, já passamos no nosso horário. Queria agradecer a presença de todos. Espero que essa aula tenha esclarecido um pouco, né? Um tema bem difícil, né? Especialmente para explicar, né? Para compreender também, complicado, complexo pra caramba.
Você viu que tem várias visões, né, dentro da própria arte marcial e medicina tradicional chinesa. Né? Eu mostrei para vocês aqui 2 pontos importantes e espero que isso contribua para o seu treinamento. Né? Que você realmente, ao fazer ao fazer os exercícios de Qigong, que você possa imaginar realmente, né, esse fluxo dentro de você. Isso vai potencializar a sua prática. Tá bom? Muito bem, galera. Muito bem? Trabalho duro? Dedicação. 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 Beleza, pessoal. Boa noite para vocês, tá? Aguardo vocês. Boa noite, gente. A aula foi ótima, Chifu. Tchau, gente. Boa noite, pessoal. Obrigada pela aula, Chifu. Boa noite. Boa noite aí. Saudade de vocês. Tchau. Valeu, galera.